Fala, meus cinéfilos e minhas cinéfilas, eu sou o Lucas Peraro. E eu sou o Vitor Gatsby. E eu sou o Nuno Tavares. E está começando mais um episódio do Cinetalk Podcast. E bom, aproveitando o relançamento do filme aqui do Star Wars, o terceiro episódio, A Vingança do Sith, a gente está aproveitando para finalmente falar sobre Star Wars, porque é impossível existir um podcast de cinema que em nenhum momento fale sobre Star Wars. Acho que dá para considerar a maior franquia do cinema. A gente já começa com uma das principais perguntas aqui, a gente pode discutir depois. Talvez. A gente pode fazer essa discussão depois, porque é inegável que é o top 5 maiores franquias da história do cinema, mas eu quero saber se é a maior mesmo, depois a gente vai discutir sobre isso, mas obviamente você tem a oportunidade de assistir esse grande filme aí da saga Star Wars no Cine Londrina, onde você tem ali grande conforto, também todas as salas com projeção a laser. O filme vai estar passando na sala 4K também, que tem um som maravilhoso, a tela gigantesca, então vai lá conferir no Cine Londrina que vai valer muito a pena, é um filme que vale muito ser assistido no cinema, então aproveite esse relançamento para assistir. Mas então já coloquei aqui na mesa, Vitor, começar com você aqui, você acha que é a maior franquia do cinema Star Wars ou você acha que tem alguma que bate de frente? Cara, eu não respondo por mim, o Bilmo sim. Tô brincando a respeito, cara, como não ser nerd e não gostar de Star Wars, né? Que visando que, como o Lucas falou, uma das maiores franquias, já colocando no top 5, o questionamento se ela é de fato a maior, e é um símbolo da cultura pop, é um símbolo de ser nerd, é um símbolo de gostar de cinema. Você pode não gostar de Star Wars, que é compreensível, mas é inegável a relevância que ele tem pra cultura pop, principalmente na década de 90. Atualmente ele anda, mesmo com seus altos e baixos, ele ainda tem uma determinada relevância, mas eu sinto que comparado com a sua principal época, ele tem abaixado um pouco, principalmente depois dos péssimos filmes que a gente teve. Cara, eu coloco assim, eu acho que a maior saga do cinema, a gente tem que colocar categoricamente, qual que é a saga que mais ganhou prêmios? A gente entra ali com a do Senhor dos Anéis. Qual que é a saga mais valiosa do cinema? Eu não sei os números certamente, mas eu posso afirmar, se consideramos a Marvel a maior franquia, eu acho que ela é uma boa disputa. Agora, se a gente considera a Marvel como não uma franquia, até porque tem subfilmes ali, a gente tem Homem-Formiga, Doutor Estranho, enfim, Vingadores, é sim, de fato, uma franquia, eu acho que colocaria Star Wars sim, no pódio como uma das maiores sagas, se não a maior do cinema. Então, respondendo aqui de fato, se você considera a Marvel, eu acho que é uma boa discussão. Se você não considera a Marvel, a gente já tem a resposta. É uma pergunta assim que gera muitas dúvidas e, cara, não tem resposta certa, né? Cada um vai considerar ali como uma maior, né? E daí a gente entra também na questão do favorito, que depois a gente pode até discutir aqui também. Porque, cara, é bem isso que o Victor falou, né? Um marco na história do cinema. Foi ali a maior bilheteria, né, da sua época, o surgimento de Star Wars, foi o boom dos blockbusters, né? Vamos dizer assim, primeiro com o Tubarão do Spielberg, depois com a chegada de Star Wars, aquelas filas gigantescas nos cinemas e tudo mais. Depois, anos 80, né? A sequência da franquia, né? Com o Império Contra-Ataca, com o Retorno do Jedi. E, enfim, Star Wars é gigantesco, um marco na cultura pop. Até hoje a gente vê diversas pessoas aí usando as roupas, né? Toda hora a disputa de cosplay em relação a Star Wars. Então, é uma franquia gigante. Mas você, Nuno, você considera maior? Ou você coloca aí Senhor dos Anéis à frente? A Marvel? Depois de Transformers. Depois de Transformers, né, Vitinho? É a maior franquia de cinema. É lógico. Aí, pô, tem Senhor dos Anéis, dá pra colocar Marvel, a própria DC ali no meio. Tem Harry Potter também, valioso, que é gigante, Matrix. Que é a trilogia, no caso, Velozes e Furiosos, que a gente pode questionar a qualidade, mas em bilheteria também é grande. Tem muita franquia. E você, não? Você considera a maior? Pelos top 3, acho que é inegável, né? Não tem nem como falar, né, também por conta de Senhor dos Anéis, Marvel, até mesmo como o Victor falou. Mas também não é inegável de falar de Senhor dos Anéis, Transformers. Tipo, você não precisa fazer um filme minimamente bom aí pra gerar uma bilheteria. Você pega aí números exorbitantes aí, por exemplo, dessas franquias como Velozes e Furiosos, Transformers, exato. Avatar, Avatar, tipo... realmente, né, porque você vê, assim, a história de Avatar é até que meio fraca, né, mas a qualidade do filme é absurda, não tem nem o que questionar sobre Avatar. E eu realmente acho que é uma das maiores também, eu acho que se fosse pra fazer um pódio... É a maior, eu já dei meu que veredito aqui. Eu vou responder Se também. contar a Marvel tem questionamento, se tirar a Marvel pra mim é a maior.
Em termos de lucro e... Em termos de lucro, Sim, sim. relevância. Em termos de lucro, sim. Relevância também, né? Porque você vê que Star Wars marcou, além de diversas épocas, também foi uma revolução técnica também, né? Em várias questões técnicas você vê os sabres de... os sabres de luzes. Você vê aquela história envolvente lá você pega a primeira trilogia também, né? Você pensa assim, caramba, como que os caras conseguiram fazer um filmaço desse com um orçamento desse, sabe? Tipo, é um negócio que eu fico meio surpreso, considerando os padrões da época. Cara, é bizarro, né? A força que tem Star Wars e, cara, pra mim, é que tem a questão da Marvel, né? Se for pegar, obviamente, lucratividade, né? Você vai ter franquias na frente, talvez, Velozes e Furiosos, porque já tá no 10º filme, Marvel com 40 filmes aí, o Harry Potter já acho que não consegue competir tanto, mas, cara, a relevância que Star Wars teve na sua época, a revolução que eles conseguiram criar e como eles conseguem se manter relevantes até hoje, apesar de sim ter tido filmes fracos, mas ainda assim, é lançamento sem parar, loja, brinquedo na Disney, tudo, cara. Star Wars é muito gigante. E assim, outra coisa que pega muito também é quando você pensa nas frases, cara. Então, tudo faz parte da cultura pop. Se você pensa a frase I am your father, may the force be with you, I have a bad feeling about this. Então, tipo assim, são diversas frases marcantes que ficam mesmo marcadas no público e se tornam uma gíria comum, assim, pra todo mundo. Você já escutou alguém fazendo uma brincadeira com essa frase, entendeu? Então, pra cultura nerd, é um negócio tão grande. Então, pra mim, Star Wars, por conta de tudo isso, a relevância continua tendo, o aspecto revolucionário que eles conseguiram ter também, pra mim é a maior franquia de todos os tempos, e é muito marcante também, eu acabo puxando um pouco pro meu lado, porque eu lembro de assistir pequenininho já, com o meu pai mostrando, nostálgico, né? E a gente tem que falar sobre um ponto muito importante, que posso puxar? Pode. Que é um ponto sobre o surgimento, antes de falar dos filmes, a gente tem que falar sobre o surgimento, principalmente as dificuldades que o George Lucas encontrou no financiamento desse projeto, como o Spielberg acreditava nele, e as inspirações que eu vou já falando aqui, que é polêmico, tá? Porque, tipo assim, existe um questionamento, né, que a grande franquia Duna, de Frank Herbert, que surge há alguns anos atrás, depois do primeiro lançamento de Star Wars, que é de 1977, eu lembro que é 77, porque em 76 a gente tem o Exorcista, em 73 a gente tem o Poderoso Chefão, né? Foi uma década muito boa. E a gente lembra, e o filme surge em 77, ele é pensado um pouco antes, mas a gente tem um Duna. Aí fica aquele questionamento, o Anakin, ele é o Paul Atreides, as casas são as galáxias. Que o livro de Duna foi lançado antes, né? Então fica aquele questionamento, mas olha, na minha perspectiva particular, até alguns críticos defendem essa ideia, que nada se cria, tudo se copia, é uma implementação. Tudo se transforma, se adapta, você vai implementando as coisas Lei de Lavoisier da química. Tá? Exatamente. Então eu acho que assim, se eu pudesse voltar no passado e perguntar, primeiramente eu não ia falar nada pra ele, né? Eu ia estar no passado casado com uma mulher, provavelmente a Megan Fox. Mas se eu pudesse voltar no passado e perguntar pro Lucas, você se inspirou? Ele olharia pra mim e falaria, Vitor, sim, me inspirei em algumas coisas, mas a maioria dos elementos são coisas minhas. Então, se afirmar que Star Wars bebe muito de Duna, é afirmar que Duna bebe muito de Valerian, você entendeu? E Valerian que é um pouco também mais antigo, quem conheceu o filme de 2017, que é aquele péssimo filme, mas é uma obra muito antiga e muitas dessas obras bebem de Isaac Asimov, que é o pai da ficção. Então você pode ver que são uma cadeia ali de inspirações, não é plágio, inspirações. Então eu acho que sim, tem inspirações de Duna em Star Wars, mas muito daquilo ali é original, da mente do George Lucas, principalmente a iniciativa de ter filme. Ele é negado por várias empresas, se não me engano a Fox financia o projeto, né? Não, eu posso estar falando mentira aqui, mas eu acho que ele é negado pela Warner Bros, ele é negado pela... A Disney naquele momento não estava voltada para esses filmes, mas é a AMG, né? Acho que é a AMG, a Universal provavelmente... Então ele é ligado por várias empresas porque ele quer financiar, ele quer indenizar uma história de ficção em um momento que a ficção não tá em alta, quem tá em alta são os filmes de faroeste, são os filmes de gangue, é muito do que a Marvel vive naquele momento. E ele fala, não, eu aposto numa história de ficção. O estúdio fica meio assim, até porque uma história de ficção exige um grande orçamento. Mas aí tem umas indicações do Spielberg dá uma ajudada, né? O Spielberg fala, não, cara, confia no teu potencial, vai dar um bom filme. Na época eu tava lançando o Contato de Quarto Grau, se não me engano, do Spielberg. Terceiro grau, o Quarto Grau é aquele filme de terror, confundi. Então, a gente tem uma iniciativa do Spielberg e vai lá, você tem documentários, tem uma série de livros, tem uma série de depoimentos falando como surgiu Star Wars, todas as dificuldades que o George Lucas enfrentou. E pra complementar aqui, pra não me estender,
tem muitas tecnologias que surgiram em Star Wars. O mundo do cinema foi diferente de Star Wars. Se eu não me engano, a THX, que ali fica do lado da DTS, juntamente com a Adobe, é uma empresa que surge depois de Star Wars. A Magic Lux, você não conhece a Magic Lux? Tá tudo bem. Você não conhece a Magic Lux, eu vou falar alguns filmes aqui, Transformers, Avatar, já pegou, né? São grandes filmes proporcionados pela tecnologia e efeitos visuais da Magic Lux, que é uma empresa iniciada por George Lucas. Então o cara cria uma empresa de áudio pro filme, o cara cria uma empresa de visuais pro filme que se perpetuam até hoje. Então Star Wars vai além da barreira do que é o cinema. Star Wars, ele vai pra parte técnica e idealização de projetos. Fato. Agora dá pra falar sobre o surgimento, os filmes. Boa, breve contextualizada aqui do Victor é bem exatamente, cara. Star Wars é uma franquia gigante, assim, que surgiu muito, né? Nesse quesito de ter dificuldade de financiamento, porque era, assim, um filme muito caro e eles tiveram que fazer muita coisa mesmo do zero, né? Como o Victor falou, muitas empresas foram criadas exatamente pro filme, a própria Magic Lux aí, que foi esse grande evolução no aspecto visual dos filmes, né? É simplesmente brilhante. Então, cara, é realmente uma revolução bizarra que o George Lucas conseguiu. Eu tô aqui até fazendo uma rápida pesquisa, porque vocês sabem que um dos cineastas mais ricos do mundo é o Walter Salles, né? A gente já trouxe essa curiosidade algumas vezes e tudo mais, a gente sempre fala sobre isso. Mas adivinha quem é o cineasta mais rico do mundo? O Spielberg. 5,3 bilhões. E depois, George Lucas, 5 bilhões de dólares ele tem na sua conta. Eu acho que não é pouco, né, Vitor? Tá, eu acho que foi no Tigrinho. Eu acho que ele colocou ele no Tigrinho e o Tigrinho soltou a carta pra ele. Mas, enfim, cara, 5 bilhões de dólares, assim, muito por conta dessas empresas. Não é só, obviamente, porque, cara, você sendo diretor de cinema, é basicamente impossível você chegar nisso. Assim como o Walter Salles também. Merchandise, Os bonequinhos. Não vai comentar sobre isso, ele que é fã demais de Funko Pop, tem um monte aqui, então ele tem propriedade no assunto pra falar sobre isso. Mas só complementando, né? Pra falar, porque, cara, os cineastas normalmente eles não têm esse dinheiro, tá, galera? Você quer virar cineasta achando que vai ficar com 5 bilhões de dólares automaticamente na sua carteira? Se você não vai, tá? Já vou te avisando. Exatamente. Porque, cara, o Walter Salles, a gente sabe que ele é, né, cara, herdeiro de banco, então não é à toa que ele tem não tem todo esse dinheiro. Spielberg e George Lucas criaram diversas empresas, tem produtoras, né? O Spielberg é dono da DreamWorks, tem também a outra produtora dele, que agora não me lembro exatamente o nome, mas enfim, George Lucas com essas diversas empresas de tecnologia, do audiovisual. Ele também vendeu o Star Wars, vendeu o Lucasfilmes, né? Pra ser mais exato, pra Disney, então também foi vendido por 2 bilhões de dólares, se eu não me engano. Então, cara, ele foi construindo essa fortuna ao longo do tempo. Mas só pra trazer essa curiosidade aqui, que o George Lucas é uma máquina. Exato. É o grande legado que ele vai deixar pro mundo, aí o George Lucas. Olha, eu acho que a maioria provavelmente vai concordar que o George Lucas não é tão bom assim dirigindo, né? Porque o cara fez o primeiro e o segundo episódio de Star Wars. Ele é um cara idealista. É um cara idealista e caras idealistas a gente tem que priorizar. Concordo, não é um bom diretor. Mas... um bom diretor igual de cinema, igual Mas é mega produtor, né? É um mega produtor. Não tem como negar isso. Mas produziu o Indiana Jones também. Mas o foda é que, tipo assim, em 2019, eu não sei se vocês sabiam, que na época, né, tava tendo uma discórdia entre ele e a Disney em relação aos direitos de Star Wars, que ele só tava ganhando 25% em cima de Star Wars. Só 25%, mas tá bom, eu entendo que ele criou. Não, tipo, ainda é pouco se você for parar pra pensar a influência que Star Wars teve no mundo, influenciou diversas pessoas e muito mais, sabe? Tipo, e na época ele tava querendo, tipo, 50%, né, dos ganhos de Star Wars, né, em cima disso, porque realmente ele criou isso tudo, porque depois dos filmes começaram a ser criadas as HQs de Star Wars, esse universo de Star Wars começou a ter várias histórias em quadrinhos publicadas, então, muito por conta... Séries pra TV. Séries, pega a série agora, o Andor, e muitas outras, então a maioria das coisas foi ele que criou, sabe? Então é um negócio que você vê que realmente ele não teve... Mas fala um pouco mais pra nós sobre os bonequinhos, que na época foi difícil. Não, sim. Porque nem é um negócio que foi um tiro certeiro disso. As empresas não priorizavam. Hoje a Disney é um dos maiores lucros da Disney hoje em dia é isso. É você simplesmente vender o merchandising, vender o brinquedo, que vende muito. E na época ele pediu direitos dos brinquedos, parece que essas empresas não se impõem muito. Eu falo, pelo amor de Deus, um cara que é um direito tão bobo de algo que talvez nem dê certo.
Tá bom, pode ficar. Foi morte Uma das certeira, principais né, fontes de renda dele. Quero que você fale um pouco sobre os brinquedinhos do Star Wars pra gente, os famosos action figures e tudo derivados. Aproveitando que a gente tá com o Grogu aqui, né? Fala onde você comprou esse Grogu aqui também, Nuno. Na Amazon por um preço bem acessível. Não estamos sendo patrocinados, mas enfim. Patrocina nós. Porque você vê que, tipo assim, muitas das coisas... muito action figures na época também de Star Wars estavam sendo lançados, tipo, sem a pessoa saber assim, nossa, quem é Luke? Quem é Leia, por exemplo, sabe? Poucas pessoas sabiam da influência de Star Wars, mas agora também, por conta desse universo expandido cada vez mais, você pega os parques temáticos de Star Wars, os hotéis também, tudo que Star Wars agora é pra Disney, como eu disse, os parques, os brinquedos, sabe, tudo isso, os produtos da Disney, né, que vendem nos parques, então, os quartos temáticos também, uma fonte de renda do caralho, sabe, então, é um bagulho que você fica meio surpreso, né, o tanto de influência que Star Wars teve, tipo, considerando que até que foi um pouco rápido, né, tipo, 70 e pouco, até... agora, os dias atuais, sabe? A influência que tomou de uma forma meio que surpreendente. Você nunca... muitos produtores, muitos diretores, talvez até mesmo naquela época, não imaginaram que seus filmes teriam tanta visibilidade, né? Assim, que o público não gostaria tanto, assim, né? Então foi um negócio que era, tipo, pegar ou arriscar, né? Então era um negócio que foi, tipo, muito, muito arriscado tanto para os estúdios, Exorcista, O Poderoso Chefão, por exemplo, como você citou. Vai vender bonequinho. Mas do mesmo jeito, sabe? Star Wars, você não tinha uma certa confiança, porque também era todo o orçamento que a Fox tinha na época, e foi pra lançar o filme, foi um sucesso do caralho, sabe? Maior bilheteria da época, e além disso, na época, eu não sei se era no Chinese Theater, não me lembro direito, mas tava fazendo fila, todo lugar, sabe? Era um bagulho surreal. E eu pergunto pra vocês agora. Depois de muitas dificuldades, depois de muitas desavenças na vida de George Lucas, como todo trabalhador brasileiro passa, tá, George Lucas? Foi fácil pra você, não foi fácil pra nós. Finalmente, em 77, chega o blockbuster, que a gente não sabia que seria um blockbuster, apostado por Steven Spielberg juntamente com o George Lucas, né? Aquela aposta que eles fizeram, enfim. Chega, né? Star Wars. Chega Star Wars, que hoje em dia é datado, mas naquela época teve uma grande relevância, era uma história diferente, era um universo diferente. O que vocês acharam sobre o primeiro filme de Star Wars, Lucas? Fala pra mim. Cara, sim, ele ficou meio datado, isso é realidade, a gente vê, o tempo, faz parte. Assim como o Exorcista também tem muitas cenas que ficam datadas. Cara, todos os filmes você pega na década de 60, 70, vai ficar um pouco datado na questão de efeitos, a fotografia em alguns momentos. Mas, cara, é um universo tão cativante que ele realmente te pega, né, cara? É muito cativante ali o universo, os personagens, você se identifica de imediato. Luke Skywalker, o Obi-Wan também, né, do Alec Guinness, que cara, ele tem uma bondade assim no olhar, você fica muito cativado mesmo ali com ele, você se sente parte dessa jornada. Então, cara, ele tem muitos méritos em relação a isso, por construir seus personagens tão bem, né? A gente vê muitos filmes recentes de blockbusters, filmes da Marvel, né, que a gente sempre fala aqui, cara, que às vezes você não tá tão interessado nos personagens, né? Você tá vendo ali e você não se importa se esse personagem morrer, por exemplo, se ele sofreu alguma coisa. Você não tem aquele impacto. E, cara, Star Wars construiu isso tão bem. Eu acho sensacional. Eu gosto muito mesmo do primeiro episódio, né? Uma Nova Esperança, que depois acabou virando o quarto, né? Na cronologia. Quem que é a Nova Esperança? Quem que é a Nova Esperança? São os Jedi? O que vocês interpretam? É o Luke, né? Eu interpreto como Luke surgindo como uma nova ordem Jedi, né? Tanto é que no sexto filme ele volta o retorno do Jedi, né? Que aí... Acho que não é só o Luke, é o retorno da mesa da ordem, né? O Luke com essa esperança de trazer tudo de volta, que aí depois a gente vê no sétimo filme que foi por água abaixo. A política de Star Wars ela é muito complexa, ela é muito bem arquitetada, ela é muito bem elaborada, e tem coisas ali que eu não entendo até hoje. Tem coisas ali que às vezes eu até erro, o Império, a Esperança, a Nova Ordem. Não sei se vocês sofrem essa dificuldade. É bem complexo, cara, porque eles vão dar uma volta e volta pro Império, e é meio complicado. É uma política mesmo. É politicaço. Então, isso que é algo que muita gente reclamou, inclusive, né, na trilogia
os 3 filmes dirigidos pelo George Lucas, né? No final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? De, cara, às vezes focar muito nessa parte política, nas intrigas, e deixar um pouco a ação de lado, né? Tem gente que reclama que o segundo filme, o terceiro filme são meio chatos em alguns momentos, porque é muita politicagem, o Imperador Palpatine ali tentando se enfiar no meio da política, dando um golpe de Estado, né? Ele fala bastante disso, e é algo que ele sempre gostou de trazer pro Star Wars, né? De ter, de ser um pouco, refletir um pouco ali das ideologias autoritárias, né? O fascismo, o nazismo, do Império representar um pouco disso, né? De tentar trazer os seres superiores, né? A raça, como a gente pensa, né? Minha interpretação é isso, que ele quer dizer um pouco sobre isso. O que você acha aí, né, você, Nuno, e você, sobre um dos maiores filmes da cultura pop, que é o segundo, que é o Império Contra-Ataca. Que na época, galera, existia sim o conceito de filmes terminarem de forma com o bem não vencendo, né? Esse arquétipo do bem não vencer. A gente vê até em Guerra Infinita, que me faz um dos melhores filmes da Marvel, na minha opinião. Mas na época foi até que surpreendente você ver o bem não vencendo. Você vê o Han Solo no criogênico, né? Você vê o Luke descobrindo a grande verdade através de umas frases mais famosas da cultura pop. E você vê que o bem não vence. O Império Contra-Ataca é um filme totalmente do Império, é um filme totalmente do Darth Vader. Qual que é a opinião de vocês sobre um dos melhores filmes aí? Nuno e Lucas. Vou começar com o Nuno, Foi o Guerra Infinita de Star Wars, praticamente. Não tem como. Guerra Infinita foi o Star Wars. Eu acho que tá mais pra isso, né? Tem uma diferença de 30 anos. Mas, tipo assim, foi... Tipo, eu imagino para as pessoas que assistiram na época deve ter pensado assim, nossa... Tipo, o quão impactante foi, né? Ver o bem não vencendo, né? O Império ganhando no final de tudo, né? E sobre essa pergunta aí, sobre essas partes mais confusas aí de Império, da Aliança Rebelde e tal, eu também penso a mesma coisa. Inclusive em Duna também, às vezes. É uma política bem atual. Às vezes. É bem atual. O mundo vai voltando, né? A história é assim. Mas um que eu consigo achar muito bom, que consegue fazer isso de um bom jeito, eu acho que é uma história Han Solo. Consegue explicar isso, eu acho que de um bom jeito. O Andor, pra mim, é o melhor nisso. Não é à toa que Melhor. é um dos piores filmes que eu já assisti. Acho Falo chato. com total propriedade. Eu acho legal, mano. Eu acho legalzinho, mas bem divertido. acho bem Sessão da Tarde. Mas eu não acho o melhor de Star Wars, não. Não. Nem ferrando. Mas, enfim. Sobre o episódio 5, tipo assim, eu não acho o melhor de todos. Eu reconheço que tem cenas icônicas também, mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que o episódio 4 é o melhor. Você gosta mais do qual? Eu gosto mais do 4 porque eu tenho uma memória mais nostálgica, porque toda vez quando eu chegava na... Episódio 1 primeiro, a Nova Esperança. Quando chegava no episódio 4, lá na parte da primeira, na primeira cena que o Darth Vader apareceu, eu me cagava de medo. Cara, eu me cagava, sem brincadeira. Porque ele era como uma autoridade, né? E você vê isso, né, e tal. E aí você pega, por exemplo, o Kylo Ren, cara, ele não dá, tipo, nenhum terço de medo, não dá nenhum terço de desespero ou alguma ânsia. Sabe? Tipo, ele não traz aquilo que o Darth Vader era pra trazer pro Kylo Ren, sabe? E, tipo, tem até alguns flashbacks do Darth Vader, né, falando com o Kylo Ren, tanto em O Despertar da Força, Despertar da Força não, em Os Últimos Jedi e Ascensão Skywalker, né? E eu acho uma porcaria relacionar isso, porque... ele, tipo, é um bundão, cara. Um bundão do caramba. O Darth Vader teve também sua redenção, né, cara? Acho que não faz muito sentido conectar esses dois personagens. Então, fica bem difícil. Mas pra mim, cara, sem sombra de dúvidas, o episódio 5 é o melhor disparado da franquia. Eu acho uma obra-prima, assim. Não só... Assim, a gente falou bastante dessa questão da evolução técnica, né? E eu acho que o 5, ele tá muito ligado... Depois do primeiro filme, eles tiveram um orçamento ainda maior pra fazer o segundo. E, cara, você percebe claramente, as cenas estão muito mais bonitas, muito mais bem feitas. Aqui é do episódio 5, ou não? Não, esse aqui é o do episódio... Esse é o do 6, né? É, Esse aqui é o do 5. Cara, a cena deles na Cidade das Nuvens é um negócio maravilhoso, é muito bem feito. Eu gosto muito também do arco ali com o Yoda, Luke treinando com o Yoda, acho muito divertido e traz muita significância também pra jornada do Luke. Cara, ele faz, assim, pra mim, tudo de maneira perfeita. Todos os arcos dos personagens são muito bem construídos.
Tem uma das maiores reviravoltas da história do cinema, né? Que agora todo mundo sabe, né? De que o Darth Vader é filho do Luke, filho do E na época pai do eu Luke. tinha Cara, até colocado... Era bizarro pensar numa reviravolta assim, um negócio muito grande, né? E na época não dava não, nasci em 2004. Mas recentemente eu fiz um vídeo com um dos maiores plots do cinema, coloquei, né, recentemente alguns meses atrás, coloquei, né, o Darth Vader o Luke descobrindo que o Darth Vader é o teu pai. E a galera questionou, falou, não, o negócio, cara, se você pega o contexto da história, se você nasce naquele determinado ano, se você vive aquele determinado ano e acaba sendo descobrindo aquilo, vai impactar muito a tua vida. Gigante. Então sim, eu coloco uma relevância. Mas falando de Star Wars, assim como Harry Potter, Senhor dos Anéis, os animes Naruto, Dragon Ball e One Piece, ele tem um universo muito vasto, ele tem um universo muito rico. É um universo que o George Lucas idealiza, desde a parte conceitual, que é os conceitos de você ter uma política no espaço, desde a parte ilustrativa visual, que é toda essa parte futurística que é muito bonita. Mas, assim como qualquer outra obra fictícia, a gente tem um bom universo, e um bom universo rende derivados incríveis. Eu acho que o Indiana Jones do espaço, corrigindo, né? Han Solo, que é até o mesmo ator, é bem sem graça, mas o Lucas e o Nuno tocou aqui, cara, como o Rogue One é incrível, como o Rogue One tem uma boa condução. Então eu quero que vocês participem aqui e falem sobre os derivados de Star Wars, desde as séries, desde os filmes derivados, dá uma palhinha, se realmente o Star Wars é tão grandioso ao ponto de ter bons derivados, assim como o Harry Potter está vindo, né? Sim. Então, pra mim esse é um dos grandes pontos também de Star Wars. Tem um universo tão rico, tão gigante, né, cara? Cada planeta ali que você entra nas aventuras, você tem vontade de saber mais, de descobrir mais. Acho que é um dos grandes acertos que o George Lucas teve nessa montagem, de não pensar um negócio só ali, só pros filmes ali principais, sabe? Ele vai te instigando a querer saber mais sobre o universo. É um dos grandes méritos dele pra mim, que faz capitalizar tão bem também, né, Star Wars. Porque, cara, é personagem sem parar, toda hora tem coisa. E, por exemplo, né, o próprio Mandalorian, né, da série Mandaloriano, Sucesso. que tem o Boba Fett, né, cara. Aparece o Boba Fett, é um personagem que não tem duas falas, personagem basicamente completamente irrelevante na trilogia clássica, e todo mundo ama o personagem, fazendo com que tivesse uma série derivada, não sobre o Boba Fett teve também, que é horrível, inclusive não assistam, mas tem o Mandaloriano, né, que também é pra falar sobre esse... Agora me fugiu o nome, cara. Sobre personagem não, tipo personagem, tá ligado? Só que sobre a crença, né, a crença dos Mandalorianos, é basicamente uma religião, né, como a gente vê na série. E, cara, uma série que foi um sucesso gigantesco, né? Não tem aqui o Grogu é também outro boneco que foi feito assim de maneira perfeita, né? O bebê Yoda, que é sensacional, então outro acerto gigante aí também por parte de Star Wars. E é uma série bem legal, acho bem divertido o Mandaloriano, tá pra se concluir com o filme, né, Mandaloriano Grogu. Eu acho que ele deu uma caída, a primeira temporada é muito boa, a segunda chega no ápice ali com o final com o Luke aparecendo e tudo mais. Apesar de ser um CGI meio mal feito, né, mas é muito legal de ver o Luke. E a terceira temporada já acho um pouco mais fraca. Mas o Mandaloriano, muito legal, sim. Quem puder assistir, assista, que consegue explorar muito bem o universo Star Wars. Exato, a Ahsoka. O Rogue One. Então, completando sobre a série, assim, o Ahsoka, que também acho bem legal, que vem ali do Rebels, que também é a série, né, animada, que passou, acho que no Cartoon muito tempo, né? Foi no Cartoon ou não? Agora não lembro. Disney XD corrigindo. Disney XD, isso aí, que cartão, tô viajando. Mas, enfim, que eu assisti um pouco também Rebels, bem legal, e a Ahsoka era a principal personagem, ganhou a série derivada ali, que também é muito divertida, gosto bastante. E, cara, aí chega pra mim na melhor série disparada, que é Andor. Andor é uma baita de uma série, e vem muito nisso, Victor, de explorar bastante esse lado político, mas, cara, fazendo thriller político assim muito bom. Andor é sensacional. Exato, Duna vai bastante nisso, cara. Andor é muito bem escrita, muito bem feita. Cara, o universo assim que eles conseguem utilizar é um negócio maravilhoso. Tem umas inspirações em Blade Runners, inclusive, no retrofuturista ali, que é muito bom. E que se conecta, né? O Andor, obviamente, agora tá tendo a segunda temporada, acabou de estrear, mas que se conecta com o Rogue One, né? Então, o Andor basicamente se passando ali como eles conseguiram a informação pra chegar no Rogue One e rolar toda aquela missão suicida pra conseguir mandar as informações pro exército, conseguir destruir o Globo da Morte. É com uma complexidade enorme, não sei como o George Lucas conseguiu criar tudo isso, gerar todos esses spin-offs, mas enfim, pra mim Andor é a melhor série disparada, e que conta ali com essa sequência do Rogue One, apesar do Rogue One ter vindo antes, que, cara, é muito bom, eu gosto muito do Rogue One também. É um filme que consegue te fazer gerar empatia com os personagens com muita facilidade, e é um grande acerto também.
Só pra complementar, ainda tem o Han Solo, que você falou que não gosta, né, Victor? Mas eu acho divertidinho. Mas é bem isso. É bem isso. Apesar de no filme já não é o Harrison Ford, né? O outro moleque lá que eu esqueci o nome. Eu acho divertidinho. Filme legal, mas também não passa disso. Inclusive, eles tentam falar que que o personagem lá, o vilão do primeiro, como que é o nome dele? Não sei, do primeiro Star Wars? Do Ameaça Fantasmas. Eu esqueci o nome dele agora, cara. Que Famosão, 2 sabres de luz, é. Rapaz, Darth Maul. Nossa, tô esquecendo um baita do personagem também. Muito por conta do seu visual, né? Eles falam que ele tá vivo e tal, e nunca usaram isso. Mas tudo bem. E também o Obi-Wan Kenobi, né? A série do Obi-Wan, que também é bem fraquinha, prefiro não comentar muito sobre, porque tinha muita expectativa. Eu gosto muito. Qual é o perfil de Star Wars de vocês? O Obi-Wan ou O favorito, cara. O Obi-Wan. Disparado. Eu gosto do Han Solo, mano. Han Solo tem aquela safadeza, sabe? Aquele jeito brasileiro de ser. Aquela safadeza. Aquele jeito brasileiro. Passa qualquer um pra trás. Sempre pensa nele mesmo, mas no final ele faz o bem comum, salva a galera. Ele é um brasileirão lá no meio, eu gosto muito do Han Solo, acho ele um baita personagem. Mas enfim, só complementando, o Obi-Wan não gosto muito da série, é um potencial desperdiçado. E você, Nuno, qual é o seu preferido? Já comenta dos spin-offs também, antes da gente passar de vez pelas trilogias. O favorito dele tá lá na nova franquia. Só digo isso. É o Jar Jar Binks. Ah, que isso. Que isso. Mas enfim. Sobre os spin-offs, cara, eu, sendo sincero, eu não me lembro de Rogue One. Eu não acho ele esquecível mais. Eu realmente... Ah, vai se ferrar. Eu não me lembro direito, porque, cara, eu só vi uma vez e, porra, eu não entendia nada naquela época, então... É o filme mais complexo. Ah, meu Deus, Lucas. Mas enfim. Eu acho que... Obi-Wan é uma série muito fraca, por exemplo, porque tinha um puta potencial de contar a história dele, porque, tipo assim, ele é relevante para a história do Luke, bastante relevante para a história do Luke, e você vê isso lá no 4 pro 5º, e, cara, eu não sei o que, cara, eu não sei o que falar, porque a série é tão mal feita, velho, tão mal feita assim, sabe? Eu acho que é um absurdo, sabe? Eu acho que é um pouco absurdo assim, porque, cara, não tem como, não tem como mesmo. Então, sabe, a série é que nem Duna Profecia, sabe? Cara, mal dá pra ver, tudo escuro, velho. Cara, não tem como, é tudo escuro. Tá falando do Obi-Wan? Obi-Wan. Muito Muito mal feito, cara. Eu tava quase querendo dormir, sendo bem sincero. Mano, tirando a cena do duelo com o Darth Vader, a série é... praticamente isso. Mano, vai lá ver essa cena e acabou. Aí também Não leva a lugar nenhum. tem outra que se chama Ahsoka. Maravilhosa essa série, cara. Tô ansioso pra caramba pra segunda temporada, porque introduz, né, os personagens de Rebels a esse universo de Star Wars. Então, até mesmo lá no primeiro episódio lá de Rebels, e pegar o primeiro episódio de Ahsoka, os cenários são quase o mesmo, né? Eu fico muito, muito feliz que eles conseguiram colocar esses personagens nesse universo, né? Live action de Star Wars, então é um negócio que eu fico muito, muito feliz. E também tem outro também que eu acho que seria muito, muito interessante de ver, que seria o Calcastes, né, do jogo Jedi Survivor, Jedi Fallen Order também. Então eu acho que seria muito, muito interessante ver esse personagem também em live action de Star Wars. E agora, nossa, eu tenho duas coisas a dizer. Dois personagens que são muito famosos e que eu acho que deveriam ter mais reconhecimento era o Boba Fett, né? Teve a série dele e tal. Teve... Te odeio, Victor. E o Darth Maul. Darth Maul, ele é um puta vilão com puta potencial. Puta. Ah, não, cara. Meu Deus. Mas, enfim. Cara, eu acho que eles são personagens que eu acho que poderia ter um potencial muito melhor. Boba Fett aparece em quantos filmes? 2? No
No Retorno do Jedi, né? Retorno de Jedi e o Império Contra-Ataque, só os dois. Né? Então, sabe? Ele tem 2 diálogos. Sim, parece Boba Fett. Então, E aí a série... E aí a Mandalorian série- e a série dele que é o sabe? Tipo assim, o Mandalorian, eu acho que ele nunca apareceu, eu acho que em nenhuma mídia de Star Wars, sabe? Em Não, questão sim, de filme. É que a galera pediu pro Boba Fett e viu o Mandalorian, tipo assim, tamo entregando, mas não é exatamente o mesmo personagem. É, porque muitas pessoas confundem Mas o muita Mandalorian gente- com o Boba Fett também, muita gente né? Então, e Mandalorian conseguiu fazer uma puta de uma série já na primeira temporada. Eu me lembro na época que o Disney Plus não tinha saído aqui, eu tive que ver pelo pirata, mas enfim. A gente não incentiva a pirataria, tá? Deixando claro. Enfim, mas consegue ser uma puta série ação, na medida a história da série é sensacional, sabe? Eu acho que a segunda temporada acho que desandou um pouco, mas não é pior que a terceira. Nossa, a terceira é muito fraca, mas conseguiram fazer de um bom jeito, né? Conseguindo elevar ainda mais essa história. Eu só acho que tá um pouco saturado já Mandalorian e essas séries aí. E tipo, outra... Chegou no limite, né? Chegou no limite, sabe? Agora eu quero ver como que vai ser com esse filme novo aí. Porque eu acho que já sugou o que tinha que sugar. E voltando, né? Então. E agora eu vou fazer uma pergunta. Agora pro Victor. Primeiramente, qual o seu personagem preferido de Star Wars? E a gente já vai falar aqui também, porque a gente tava comentando a trilogia clássica. A gente falta só complementar sobre o Retorno de Jedi. E já perguntar, pra vocês dois, qual é a melhor trilogia? A clássica, a dos anos 2000 ou agora de 2010? Calma. Espera um pouco. Que tem mais um adendo aqui. Vai, Nuno. Dos spin-offs também, eu gosto muito do Rebels, né? Eu só vi apenas as 3 temporadas de Rebels. Eu não consegui ver a última, infelizmente. Mas é uma puta de uma série, tem uma puta de uma história, consegue elevar Star Wars a um outro patamar. Eu fico meio, tipo, triste que não tem tanta relevância assim em comparação às outras séries de Star Wars em questão de live action, sabe? Porque é uma puta de uma série. Aí você pega The Bad Batch, que eu não terminei nem a primeira temporada, mas é muito boa, cara. Tipo, consegue levar muito Star Wars a um nível... Então, cara, é impressionante. Essas séries animadas de Star Wars têm as melhores histórias. Não tem como, porque eles conseguem desenvolver os personagens de Tem mais liberdade pra criar. muito. Tipo, eles param na medida certa. Eles... Pô, se eu não me engano, lá na 4ª temporada aparece o Yoda. E, tipo, não é nada, tipo... É de um jeito absurdo, sabe? Tipo, eles apenas complementam de uma coisa que já era necessária, sabe? Não é um negócio que você adiciona só pra encher linguiça, sabe? Então eles conseguem fazer isso muito bem. E, inclusive eu quero terminar The Bad Batch porque é uma puta série. Boa. Agora vai lá, Victor, responde as duas perguntas. Você lembra as duas perguntas? Sim, qual era o meu personagem favorito? Qual das franquias? Isso, qual das trilogias? Trilha das trilogias. Cara, a pergunta qual é o meu personagem favorito, ela fica bem evidente. Porque é um personagem famoso, não é nenhum personagem secundário, ele é um personagem de muita relevância. Eu gosto muito da construção dele, da filosofia que ele transparece. Quem assistiu o anime, eu acho que ele me lembra muito o Coronel Irvis do Attack on Titan, que é o Obi-Wan. Eu acho que o Obi-Wan se sente traído e, acima de tudo, ele se sente um pai com um filho que predestinou o mal. Então eu gosto muito do Obi-Wan, da filosofia dele, da forma que ele pensa, mais precisamente o Obi-Wan da ameaça fantasma, né? O Obi-Wan do Ataque dos Clones e da Vingança do Sith. Principalmente aquele Obi-Wan. Eu acho que toda a construção dele acreditar no Anakin, do Anakin ser aquele filho, e aquele filho seguir o caminho das drogas, né? Aceitar... Virou o anticristo. Ele se sente traído e, acima de tudo, ele tem que detê-lo. Então eu gosto muito do Obi-Wan, o que ele representa pra saga ao todo. E a pergunta sobre a minha saga favorita, eu acho que eu gosto de dividir Star Wars em 3 sagas. Eu acho que existe um George Lucas antes do episódio 1, 2 e 3, né? Que canonicamente falando, mas sem ser de forma de lançamento. E eu acho que a primeira saga ela é a mais completa, né? Uma nova esperança, né? O Império Contra-Ataca Retorno de Jedi. e o Retorno de Jedi. Eu acho que ela é muito completa. Ela tem um começo, um meio, um fim.
o meio sendo a melhor parte delas. A nova, eu acho que já é um George Lucas diferente. É um George Lucas que não tinha pensado tanto em criar aquela franquia. Eu sinto que ele se preparou mais pra criar o Star Wars com o Darth Vader do que ele pra contar a história do Darth Vader. E eu sinto isso. Por mais que ele tenta fazer umas implementações, e ele falha nisso. Ele falha em todo... Porque a gente emerge dentro de um universo que a gente já tá conhecido, a gente já tem familiaridade, só que não convence. Ele começa a implementar um monte de personagens, desde o Jabba, desde o Jar Jar Binks, e aquele conflito ideológico da princesa que é interpretada pela Natalie Portman, não me convence. Só vai me convencer no terceiro episódio, e já é tarde demais. Mesmo sendo tarde demais, é um bom episódio. A Vingança do Sith é um bom episódio, não é à toa que tá sendo relançado pela segunda vez. Relançou no passado, está sendo relançado esse ano de novo. E é um filme querido pelos fãs, mas por muito tempo foi injustiçado quando saiu. Foi dito como um dos piores filmes da carreira do George Lucas e com o tempo foi passando e a gente foi gostando mais. A comunidade Star Wars foi gostando mais. Então a primeira saga, muito completa. A segunda saga tem um filme bom, que é a Vingança do Sith. E a terceira saga, se a segunda tem como filme bom o último, na nova tem como filme bom o primeiro, que é o Despertar da Força. Pra mim, um com maior qualidade, um com maior condução, um com maior universo apresentado e aquele que ressurge Star Wars. Olha que Star Wars tá há muito tempo dormindo. E quando ele é comprado pela Disney e a Disney faz aquela divulgação e lança aquele trailer, ela fala: Star Wars não morreu, Star Wars tá vivo e tá mais vivo como nunca. Quando você vê ali, aí você vê o capacete do Darth Vader e o Rey olhando pra aquele capacete falando: meu Deus do céu, preciso fazer o que o meu tio fez. É o tio dele, né? Então acho que faz muito bem. Mas é aquilo, né? Foi decaindo e a gente tivemos péssimos episódios. Só pra finalizar, porque eu não quero me estender muito aqui, principalmente na explicação do que é o ser Jedi. Jedi era uma força sobrenatural, aí de repente o Jedi vira uma crença religiosa que você nasce com isso e todo mundo pode se tornar Jedi. Terrível essa explicação, não teve a supervisão do George Lucas, com certeza foi 2 roteiristas que odiavam o trabalho que eles estavam fazendo. Então, respondendo, não sei, cara. Cada um, se fosse pra escolher nessa ordem que eu falei, seria a primeira, que é a mais completa, né? Mas cada um com sua particularidade. Desculpa por me estender muito. Mas cara, é complexo, mas outra coisa que eu acho que dá pra gente falar também aqui, que eu falei desse subtexto político, né, do que ele quer dizer com a política, mas também o Star Wars vem muito nessa questão também da religiosidade, né, porque, cara, você pensando bem, ser Jedi é basicamente ser um padre, né, porque você não pode se casar, você tem um poder basicamente divino ali, de agir sobre os outros, então eu acho que ele tem muito esse subtexto também. Então, e com o Sith podendo, sei lá, ser muito com aspas, né, sei lá, ser os ateus, tá ligado? Se alguma coisa... Ateus não, né, porque tem ateu que é super tranquilo, obviamente, né. Então, fica um pouco complexo. Mas aí, você tem a mesma opinião minha das 3 sagas concordo ali? 100%. Pra mim, a saga original, né, o episódio 4, 5, 6, é completinha. Você vê que o George Lucas pensou o início dela e o fim dela já como um todo. Parece que tem mais preparação. Preparação, exato. Tá tudo ali certinho, cara. Tudo bem encaixado, vira a volta no momento certo. Tipo assim, dele, após os filmes. Tá, eu já fiz a galera gostar do Darth Vader, agora eu vou explicar a história dele. Aí ele tem que escrever uma história nova. É bem isso, deu pra ver que, tipo, ele ficou meio na necessidade de fazer, entregar isso pros fãs. E, cara, eu acho que, de certo modo, ele faz muito bem, principalmente no terceiro filme, que é quando tem essa reviravolta, ele para de ser o bom moço. Tudo bem, no segundo filme você já vê algumas coisas ali, tá, esse cara tá ficando meio estranho, parece que ele tem algo ali dentro dele que é estranho, mas aí no terceiro filme que realmente, pô, ele casa mesmo ali com a princesa, né, a Natalie Portman, que é uma... Dá pra discutir bastante esse amor aí, né? Não, óbvio, a gente entende muito bem aqui porque a Natalie Portman é uma mulher linda, obviamente. Mas enfim, é um amor que não te convence muito, né? Eu acho que muito mais pelo ator também, o Hayden Christensen lá, um ator bem fraquinho, né? Isso que a gente tem que falar também. E, enfim, eu acho que faltou um pouco esse amor ser mais bem construído, pra gente entender também o porquê ele tá sentindo tanta raiva dos Jedi, né? Começa ali, né, o Yoda questionando bastante ele, principalmente o personagem do Samuel L. Jackson é o cara mais incisivo ali. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais bem construída essa trajetória dele. Mas assim, quando ele se converte de vez ali, e a Ordem 69, né? A Ordem 69, né? Que é pra matar todos os Jedi. Exato. Que, cara, ali, nossa, essa reviravolta é sensacional. E toda a parte final ali do filme eu acho espetacular. Eu gosto muito da Vingança do Sith. Mas é isso, os 2 primeiros filmes, cara, você vê e fala, meu,
não precisava ter visto esse filme, sabe? É legalzinho, Você porque é o universo é legal. Estrutura é a parte amorosa, que Exato. nem é tão boa. Que não é boa, exato. Porque o primeiro filme, tá, ele é criancinha ali, é o escolhido, porque é bem isso que você falou. Os Jedi, normalmente eles vêm de uma série, eles normalmente é por genética, né? Tem Então os pais... de falar que é bem legal que tem a criação dos Stormtroopers. O tem segundo esse é bem legal, né? Ataque dos Então Clones. que Essa aparece. parte é bem legal. O conflito final do Ataque dos Clones é muito bem feito, eu gosto bastante desse final, mas o resto do filme, cara, esse romancezinho muito fraco e tudo mais. Mas o primeiro filme você entende ali que é o cara escolhido, um menino que surge do nada, porque normalmente os Jedi eles já estavam ali sendo preparados desde pequenos, né? E esse moleque vem do nada, ele tem a força, ele é super poderoso, então ele vai ser ele é o escolhido, ele é o novo Messias e tal, né? Então vem muito também disso, dessa questão religiosa, né? Oda, ele não é. Então, e ele acaba sendo o anticristo. E aí é a grande reviravolta, que vai ser feita ali no terceiro filme, e tudo bem, depois lá no sexto ele tem sua redenção, nosso querido Darth Vader. Mas aí vem pra essa trilogia nova que também, cara, começa tipo assim, eles falam, a gente tem que reviver essa saga, a gente vai trazer Star Wars de volta, mas como? E aí eles vão trazer todos os Skywalker de novo, aí tá, obviamente Han Solo é esse caso, e eles vão ter o filho e tá, obviamente o filho vai ser super poderoso, só que ele vai se converter pro lado do mal. É legal, o Despertar da Força é muito legal. Então, só que depois, cara, eu acho que eles porque, vamos ser sinceros, o Despertar da Força é basicamente uma nova esperança, né? É uma cópia, basicamente. É uma cópia, muito legal, muito divertido. Com novos personagens bons, eu gosto, por exemplo, da Rey, eu acho uma boa personagem. Mulher não tem que ser Jedi. Que isso? Aí, ó. E também, outra diferença, porque... Ah, não, já tinha Jedi Mulher. Porra, ninguém comprou a ideia daquela mulher lá não, filho. Com todo respeito às mulheres do Brasil. Que isso, gente. Meu Deus, eu já vou se cancelar. O Victor querendo cancelar a gente. Eu gosto da Rey. Porra, Victor. Tô brincando, né? Sim. Mas pensa comigo. O lugar de mulher não é ser Jedi, não. Ela vai Vou ser cancelado, não tem como, mano. Tô brincando. Eu vou torcer pra esse episódio e ninguém vê esse episódio. Não, É mesmo. só pra ter um ar cômico só. Que isso? Tá funcionando? Acho que sim, deixa eu enfim, cara, fica um pouco complicado no Perdeu. aqui. Perdeu. Só pra ver se a gente não perdeu a gravação. Não perdemos, levei um susto aqui, parecia que tinha desligado o microfone, mas tá tudo certo. E, enfim, cara, então, eu não sei, cara, eu acho que essa nova trilogia, eles começaram ali... Tá, o filme é muito divertido, eu gosto muito de Despertar da Força, só que os personagens, cara, eles vão indo meio que pra lugar nenhum. E o segundo, ele quer mudar tudo, né? Quer dar uma reviravolta completa no mundo Star Wars. Então, você tem ali o Luke de volta, né? Depois de ter simplesmente jogar seu sabre de luz fora, né? Um completo desrespeito à arma do Jedi. E, enfim, volta ali com todo aquele treinamento com a Rey e tudo mais. E, cara, eu não gosto nem um pouco. A galera gosta bastante dos últimos Jedi, mas eu acho o filme muito chato, que não vai pra lugar nenhum. Eu vejo muita gente que gosta, eu acho o filme bem... Mulher falando. O que vocês acham? E aí, Nuno, o que você acha da trilogia mais recente e também da trilogia lá dos anos 2000? Esse filho da puta me falou assim... Ah, você tem cara de gostar dessa nova. Tipo assim... Eu falei, a cara do Nuno achar o Kylo Ren melhor personagem. Sabe? Tipo assim, eu achava isso com o Despertar da Força. Ele conseguia fazer... Nunca me comprou. Tipo... Só que nariz grande. Não. Porque, tipo, ele parecia intimidador, mas não tanto quanto o Darth O Vader. Jar Jar é muito bonzinho, mano. Não, tipo, eu acho que faltou... Eu acho que nem por conta dele, Cara, sabe? uma coisa importante. Ele tira a máscara, cara. Isso perde o impacto. Eu também acho. Isso eu também acho. Eu também acho que... Uma mulher. Ah, ô, Vitor. Vai se fuder, cara. Ah, não, mano. Ó, a Rogue One é o protagonista da mulher, eu adoro. Mano, com um filme ela conseguiu me convencer mais do que a cara. Não, também, é que eu acho a atriz muito fraquinha da Rey. Muito fraquinha. Eu acho nem toda a personagem. Cara, tipo assim... Que nem o... Eu também gosto... eu gosto de Despertar da Força porque foi meu primeiro filme de Star Wars que eu vi no cinema também. Vai se ferrar também, O né? Nuno tinha quantos? Tinha 5 anos, né, Nuno? Mano, pior que era perto nesse em 2008. Eu tinha 7 anos quando ele viu. Nossa, Nossa. mano. Eu não tinha quantos, cara? Enfim. Tinha 11, né? Também era novinho. Mas enfim, do mesmo jeito, cara, eu tava Você tipo... lembra, mano,
Com 7 anos você Eu me lembro. Porque eu fui revendo o filme depois. Ah, você não reviu, então. Não. Você comprova. É uma cópia do Nova Esperança. Não, meio. Cópia, porra. Ele tem cara que aparece uma vez. Exato. Não, no cinema eu vi. Mas aí depois eu revi em casa várias vezes e tal. O foda foi sofrido ver Ascensão Skywalker no cinema mais de 3 vezes, né, cara? Foi depressivo. Eu tava quase querendo me matar. Nunca mais vou ver esse filme. Porra, mano. Tipo, eu não sei como, mas enfim. Os Últimos Jedi, cara, não é que eu não me lembre, mas, tipo, eu acho que foi muita expectativa, sabe? Depois do Despertar da Força. E eu acho que... O Ryan Johnson quis fazer o filme dele, tipo assim, largou o resto da franquia, tá ligado? Falou, vou fazer o meu filme e que se dane o resto da franquia. E aí foi lá e fez Entre Facas e Segredos. Que é muito bom. Muito bom. E aí... Mas ele cagou nessa. Cara, eu acho que ele cagou um pouco porque, cara, eu acho que a história, tipo, não convence tanto assim. Aquela parte, eu não vou dizer que é ruim, mas eu acho que aquela parte da Leia, tipo, do nada, sabe? Eu acho que foi meio sem nexo, Porque sabe? ela nunca tinha mostrado. Não tinha mostrado, sabe? acho Lá que no... faz sentido, Não, faz sim, sentido. eu acho justo. Mas Mas mostrar lá no último episódio, É. que, tipo, justo o penúltimo episódio que ela morre, tipo, o último é Ascensão Skywalker e tal, e aí vamos falar sobre isso. Cara, esse não tem nem o que falar. Tipo, nos primeiros minutos eu até tava achando legal, né? Beleza, tipo, parou um pouco lá no final. Mas, tipo, o marketing tava jogado também na Rey Sombria também. E ela só aparece, tipo, não aparece nem 1 minuto no filme. Eu posso falar? O Anakin se rendeu às drogas e o Palpatine, ele é o traficante. A Rey tentou. Ela negou as drogas, fez pro Erd e não deu certo. E deu certo, no caso. Pra mim, é essa analogia que eu uso da vida de Star Wars. Faz sentido. O Anakin, quer dizer, o Luke é aquele cara, tipo, não vai pras drogas, hein? Tipo aquele pai. Não vai pras drogas, hein? E ela não foi, ela não cedeu. Não pode fazer analogias agora. Não, vamos ser cancelados já. O Victor tá querendo que o Cinetalk acabe, rapaziada. Tá mesmo, não tem como. Complete sobre o terrível filme Ascensão Skywalker. Cara, eu fui ver esse na pré-estreia. Eu fui ver na pré-estreia esse filme, cara, meia-noite, no Boulevard. A expectativa tava tão alta, porque é o seguinte, a mãe falou assim, não tem... O trailer era do caralho. Era do caralho. Uma puta homenagem à franquia no geral. E aí, cara, tipo, a mãe falou assim, beleza, vamos ver esse na pré-estreia, já que você não vai conseguir ver Ultimato. Cara, foi uma das maiores depressões da minha vida. Eu saí do cinema e falei assim, caralho. Mas aí depois, quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, cara, que foi isso que eu vi? Sabe? Porque, tipo, mesmo que aquela cena das naves seja bonita, seja emocionante, tal, aquele final eu pensei assim, mas que porra é essa, sabe? Mas que porra, mano? Sabe? Porque, tipo, não tem nenhuma... Não tem, tipo, nenhuma... atitude, não tem nada que justifique ela ser uma Skywalker, uma Palpatine, porra. Tipo, justo no último filme. Isso até poderia ser construído ao longo da franquia, mas nem isso, sabe? É roteirista mal pago. Não, exato, porra. É isso, porque, cara... Foi o J.J. Abrams que escreveu mesmo, né? Escreveu mesmo. Escreveu e dirigiu o Despertar da Força. O cara é... má vontade. Cara, eu fico puto porque tinha um puta potencial de finalizar a franquia. Aí eu achei aquela cena lá da X-Wing, do Luke levantando a X-Wing, foda pra caralho, mano. Mas aí ela fala assim, eu sou todos Jedi. Porra, que merda foi aquela que eu vi? Uma cópia do... Não, Ultimato, não tem como. Mas, Nine, porra, né? cara. Só faltou Iron Man. Cara, que cena do caralho, que cena horrível, tenebrosa. Calma. Eu já vou passar pra você. Ele tá lavando a alma. Porque, mano, foi uma das piores coisas que eu já vi. É sério. Tipo, cara, a história é muito mal desenvolvida. Muito mal desenvolvida. Eu acho que tinha muito elemento que eles quiseram colocar pra esse último filme.
sabe? Eu acho que se você for parar pra pensar, o último filme da franquia, cara, eu acho que deveria ter mais coisa pra... Vai se ferrar, Victor. Eu acho que tinha muito mais coisa pra botar, sabe? Eu acho que tinha muito mais coisa pra botar nesse corte, sabe? E, enfim, eu acho que... Porque, pô, é uma finalização de uma franquia. É muita história que você tem que contar. É que nem Ultimato. Ultimato você tinha uma puta de uma história pra contar. Eu acho que... também pela duração do filme. Eu acho que tinha muita história pra contar num tempo corrido pra caralho. E eles quiseram fazer mais um episódio de Star Wars normal, só que sem ser o final, sabe? Eu ainda acho que eles deveriam lançar, né, não um corte do diretor, mas um corte que fosse definitivo para esse final, né? E aí considerar essa versão nova... Eu não gosto dessas coisas de corte, que senão vem um filme de 5 horas de duração dirigido pelo Zack Snyder em preto e branco, filme chato do caralho, eu não vou ver. Meu filho, calha a boca que existe Senhor dos Anéis também. Não, eu sei, tô brincando. Mas enfim. Inclusive, grandes filmes aí foram muito consolidados depois da versão diretor. Por exemplo, Blade Runner, próprio Apocalipse Sinal também cresceu muito na versão diretor, então tô brincando. Mas pelo amor de Deus, se me vier de novo uma porra de uma Liga da Justiça de 4 horas de duração em preto e branco, eu não vou ver. Enfim. Eu gosto de preto e branco, só pra deixar claro. O preconceito dele com o Zack Snyder. Mas enfim. Desculpa, Eu acho que, sabe, tinha tudo perfeito. Aí os caras cagaram, falaram assim, vamos fazer vamos fazer o pior filme da franquia? E aí os roteiristas brigaram e cagaram e soltaram essa bomba aí que foi a bosta desse filme. Foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. E olha que eu não tô nem brincando. Se eu não considerar... Pior que o Lucas Neto. Eu não consideraria chamar isso nem de filme. Nem de filme. Porque puta que me pariu. Segundo, sobre a trilogia original... Cara, como eu disse, eu gosto muito do quarto filme por conta desse apelo nostálgico. Eu acho puta filme considerando todas as questões técnicas pra aquela época. O quinto eu gosto mais do quarto, mas, tipo, esses outros eu não tenho tanta empatia assim, do nada, sabe? Eu não tenho tanta empatia, mas eu ainda considero bons filmes. Aí já, a primeira trilogia, todo mundo sabe que Vingança do Sith é o melhor que tem, não tem nem comparação. Primeiro, chato pra caralho. Qual é o seu favorito de toda a franquia? Quarto. Quarto. Não tem como. E é isso, sabe? Mas aí, pô, pega o primeiro, o segundo, meu Deus, dá vontade de dormir, cara. É tipo o Duna que deu errado, sabe? E tipo... O Duna já deu errado também. Por isso mesmo. Enfim, por isso mesmo, sabe? E aí, é que nem a Duna Profecia, né? A Duna Profecia é um Duna até que é mais lento que esse do Denis Villeneuve. Só que ele consegue ser mais chato e mais tediante. Mas só pra finalizar aqui. Vai aí. Só pra finalizar aqui. Não vai falar de mulher agora. Por favor. Eu falei que eu não gostava da Rain. A gente tem vilões icônicos no cinema. A gente tem... Só pra voltar um pouco, tem uma estranheza. Uma vez falaram pra mim, anime é coisa de estranho. Esse universo de anime são coisas de estranho. Já deduziram que também o Star Wars pra uma pessoa oriental também seja estranho? Aquele universo, você vê o Chewbacca, você vê o Jabins, o Jabba, não soa como se fosse estranho pra pessoa. E assim como o anime é estranho pro ocidente. Então isso tem paralelo, é um negócio, dá até pra gerar um debate, né? O ocidente e o oriente, a cultura... E a gente cresce familiarizado com a cultura do oriente, e a gente não acha muitas coisas do ocidente, quer dizer, quando a gente tem contato com as coisas do oriente, a gente acha.
Então é um debate interessante. Mas só voltando na minha afirmação do começo, temos vilões icônicos como Voldemort, né? Muito bem interpretado pelo Ralph Fiennes, que eu chamei carinhosamente ele de Rafael ontem. A gente tem um Thanos. A gente tem um Coringa do Heath Ledger, absurdamente. A gente tem o Rei da Noite de Game of Thrones, o Duende Verde do Sam Raimi, dos primeiros filmes do Homem-Aranha. A gente tem o Pain de Naruto, a gente tem o Bowser do filme do Mario. A gente tem o Vingador do Caverna do Dragão. E a gente tem vários outros vilões, o Negan do The Walking Dead, a gente tem o Majin Buu Cell do Freeza. De todos eles, quase todos eles. Todos eles. E você não concorda que são os maiores vilões da ficção? Sim. Mas tem um que é diferente. Tem um que faz parte da obra que a gente tá abordando. Vocês concordam que colocar esses vilões no mesmo pedestal que o Darth Vader é errado? Darth Vader é o maior vilão da ficção? Sem dúvida. Atualmente. Debate sobre isso para finalizar sobre Star Wars, né? Então eu vou deixar já minha deixa aqui. Então o Star Wars, como eu falei da saga ali, eu gosto dos 3 episódios, são muito bem elaborados. Do episódio 4, 5 e 6, quer dizer, do episódio 1, 2 e 3 eu gosto do último, A Vingança do Sith, e o Despertar da Força da Nova. Os derivados eu gosto muito de Rogue One, as séries não tive tanto contato como vocês, certo? Certíssimo, meu querido Victor. Tô de acordo também com ele na questão dos filmes, já comentamos aqui sobre tudo isso, e Star Wars é realmente gigante. Mas, cara, sobre vilão, eu considero também o Darth Vader, cara, ele tá muito acima. A presença que ele tem, tá ligado? O visual que ele consegue oferecer. Sinônimo de vilão. É sinônimo de vilão, exato, cara. E uma coisa que você citou de quase todos os vilões, cara, eles não têm muito caráter humano. Ou eles estão usando uma máscara, o próprio Coringa, ele usa maquiagem pra não parecer mesmo ali um ser humano, tá ligado? E aí eu acho que peca... Perdão, tô um pouco gripado essa semana, rapaziada. Mas aí que eu acho que peca um pouco a questão do Kylo Ren. Porque ele toda hora mostra a cara, cara. É a cara, cara. cara. Toda hora ele mostra a cara. Ele é um ser humano, ele é um cara driver, um cara que a gente conhece. Melhor um cara brigando, bonzinho, ele é melhor tá brigando com a Scarlett Johansson. Exato, mano. E você olha, ele é um cara bonzinho, tá ligado? O Adam Driver. Sei lá, eu olho e falo, um bom moço, eu não consigo ver ele como vilão. E eu acho que se ele estivesse usando aquela máscara o tempo inteiro, seria muito mais impactante. Eu acho que ele perde um pouco o impacto. Não sei se vocês concordam com isso. E só complementando, eu acho o Darth Vader, cara, a representatividade cultural que ele tem. Ele é sinônimo de vilão mesmo, pra mim ele é o maior da história, assim. Sem muita dúvida, talvez o Coringa é o que dê pra brigar ali um pouco mais com ele, mas ainda assim, considero Darth Vader o maior vilão da história, assim, sem sombra de Da ficção, eu coloco 2 ali, eu coloco um dos animes chamado Johan Liubert e coloco o Darth Vader. Eu acho que ele pra mim é um dos 2 vilões mais bem construídos e sinônimos da sua era. E você, não concorda, né? Primeiro essa questão do Kylo Ren e também se o Darth Vader é o maior vilão da história mesmo? Tipo assim, eu acho que o Kylo Ren realmente ele poderia ter sido construído melhor, o desenvolvimento dele poderia ter sido melhor. Tipo, você pega aquele plot lá nossa, ele era irmão da Rey, tipo, toda essa fixação, tipo, nossa, por nada, sabe? Eu achei muito merda isso. Mas principalmente aquela cena lá dos Últimos Jedi, quando a Rey e o Kylo Ren estão lutando. Foda pra caralho. Puta cena. Tipo... Então, mas dava pra ver toda hora. Cara, eu tinha essa sensação o tempo inteiro que ele ia virar pro lado do bem. Então ele perde força como vilão, cara. Você não acha? E também essa questão dele não usar a máscara o tempo inteiro. Você acha que impacta também? Eu concordo, porque ele não é tão intimidador. Ele tinha todo o potencial, porque você vê pelos primeiros trailers que ele tinha um potencial não de ser igualzinho ao mesmo patamar do Darth Vader, mas ser um pouco melhor, tipo, do que ele foi no filme, sabe? Nos filmes. Então, foi um puta potencial que foi desperdiçado. E o Darth Vader, eu concordo. O melhor e eu acho que o maior vilão da ficção, né? Porque, tipo, a maioria das pessoas, mesmo que não tenham visto Star Wars, provavelmente vão lembrar só de ver a máscara, sabe? Então é um negócio... É um bagulho absurdo, sabe? Uma vez eu mostrei meu pai, ele não tinha assistido Star Wars, né? Ele assistiu os clássicos e tal. Mostrei meu pai, não tinha assistido Star Wars, os clássicos e tal. Mostrei meu pai, rapaz, esse piloto da Fórmula 1 tá diferente, né? Juro que ele falou isso, cara. Ele tá feito com a massa, sabe? Esse piloto da Fórmula 1, falei, pai do céu, tá diferente mesmo? Esse pôster ali, ele seria pra Mercedes, Ferrari, quem que é do mal, hein? Esse piloto da Fórmula 1 tá diferente. Mas enfim, um adendo que eu acabei não conseguindo falar também sobre spin-off, séries. Aquela bomba lá, eu não sei se vocês viram, chamada The Acolyte. Nossa.
The Acolyte de Star Wars. Que, cara, que porra foi essa que eu vi? Foi pior que Ascensão Skywalker, não tô nem brincando. Tipo, que série horrível. E, tipo, até mesmo antes, todo mundo tava querendo cancelar a série e tal. E, tipo, 2 meses depois do lançamento da série, a Disney falou assim, vamos cancelar, né? O tanto de hate que a gente tá recebendo, tanto de mudança na história. E a história, nem por conta das mudanças, mas as cenas eram totalmente escuras, a história era muito ruim, os personagens eram, tipo, bem foda-se, não dava pra criar uma conexão com eles. Tinha um potencial, porque iria apresentar novos personagens de Star Wars, então, porra, foi foda isso. E outra que eu acho que eu vi também, só deixa eu me lembrar aqui, porque, cara, é sensacional essa série também, que é... Nossa, agora eu esqueci, mas... Nem me lembro, mas... Vamos Clone Wars. Clone Wars, caramba, 6 temporadas. Vamos, então eu vou pedir fazer o nosso merchandise aqui, galera. Nos sigam em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Threads, YouTube e aqui no Spotify. A gente nem posta no Threads, não segue nós não. Enfim, nos sigam em todas as redes sociais, curtam nossas críticas, compartilhe aqui o vídeo, seja no YouTube, seja aqui no Spotify também, então, pra galera. E assista o filme O Londrina aí, relançamento de A Vingança do Sith, vale muito a pena. 4K. Agora vai, completa, Nuno. Você esqueceu a série sensacional que você viu. Skeleton Crew, cara. Puta, cara. Já acabou. Já acabou. É uma série bem Sessão da Tarde? É uma série bem Sessão da Tarde. Mas eu acho que mas entre todas essas, tipo, eu gosto. Por exemplo, tá um mesmo nível que Mandalorian. A história é boa. A história é muito boa. Mas é um pouco mais infantil. Você tem que ter atenção a isso. Tem que ter ciência a isso, né? Porque senão... vai se ferrar. Vai se ferrar. Vai se ferrar tão sincero, né? Enfim. Mas é uma história boa. É uma história legal, que cativa, que é fofa, é bonita e tal. E que eu acho que consegue introduzir, não que consiga introduzir bastante coisa no universo Star Wars, mas consegue trazer uma outra realidade do que a gente vê no universo Star Wars, né? Então, tipo, uma coisa um pouco mais parecida com a vida real, sabe? As casas do filme são até que meio parecidas, o ambiente do primeiro episódio que você vê é muito parecido, então é um negócio que eu fiquei meio surpreso. Eu pensei assim, caramba, existe isso no universo Star Wars? Então é um negócio que eu fiquei meio surpreso. E é uma puta série mesmo. Boa. Assim fechamos esse grandíssimo episódio de Star Wars. Das maiores franquias, como a gente já comentou. Um negócio que tem um valor afetivo muito grande pra mim, porque eu sempre assistia com meu pai. Quando eu era menorzinho, eu tenho todos os CDs aí de Star Wars em casa, tirando da trilogia nova, que eu acho horrível, então preferi não comprar. Mas eu sou realmente muito viciado em Star Wars, marcou muito na infância, então é muito legal tá tendo essa oportunidade de falar aqui sobre essa grande saga. Mas é isso, né, galera? Acho que falamos sobre tudo. Vocês querem colocar mais algo adendo ou pode finalizar? Já foram dados. Boa. Então... e eu não vejo o Star Wars voltando com tanta qualidade, tá? Nos últimos próximos 10 anos, eu acho que ele tem que dar uma pausa. É necessário isso. De novo. Também acho necessário, mas não vai ter pausa, porque já estão produzindo muito, sério. Continua dando dinheiro. Ryan Gosling foi Ryan Gosling, Então, vai ter o filme novo aí do Ryan Gosling, dirigido pelo Sean Levy, mesmo diretor do Deadpool e Wolverine. O Starfighter, né? Que é o do Ryan Gosling. Vamos ver, pode acabar sendo divertido, né? Eu acho legal eles terem saído agora dessa saga Skywalker, deixar um pouco de lado esses personagens, porque, cara, o universo é muito grande, dá pra explorar muita coisa. Nossa, então, torço... introduzir um vilão novo, que seja não uma cópia do Darth Vader. Parece que eles estão vivendo na sombra do Darth Vader ainda. Bem isso. Estão vendo muito na sombra dos personagens clássicos. Eu acho que eles têm que sair um pouco, explorar mais esse universo que pode dar grandes frutos. Então tem aí o novo filme com o Ryan Gosling, tem o Mandalorian Grogu ainda. Tem muita coisa ainda. Eu tô meio a meio com esse novo do Ryan Gosling, porque tem o mesmo diretor de um filme com Yorgos Lanthimos, né? Diretor não, roteirista, né? Que é a favorita. Então, só que tudo depende da direção, né? Do Sean Levy. Pô, o cara dirigiu muitos episódios de Stranger Things, dirigiu Free Guy. Ele dirigiu bons episódios de Stranger Things. Ele vai acertar. Eu espero que sim, mas você vê que a Disney, na época, tanto dos primeiros episódios de Star Wars, quanto nessa nova trilogia, eles não estavam preocupados em nomes,
né, de elenco grandes. Agora você vê que o Ryan Gosling tá entrando na franquia, sabe? É um negócio que eu fico meio surpreso. Então, eles estão apostando agora em nomes maiores. Vamos ver, tomara que dê certo aí, né? Inclusive o Pedro Pascal, né, que tá aí fazendo grande sucesso, da Last of Us aí dominando tudo, e ele basicamente só empresta a voz mesmo, porque eu duvido muito que ele vai no set lá pra filmar com o Mandaloriano. Mas enfim, vamos torcer para que Star Wars tenha dias melhores, que a franquia seja tratada do jeito que merece. Tô animado para assistir também a temporada nova de Andor, que tá estreando aí essa semana. E é isso. Eu sou o Lucas Peraro.